Beleza? Bem-vindos à nossa aula 13, nossa última aula aqui do curso Segurança da Informação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criptografia, chaves simétricas e assimétricas, tá? Esse assunto, né, ele envolve bastante a área aqui da matemática, então eu vou tentar trazer alguns exemplos práticos aí para vocês. Então vamos lá, o que é a criptografia? Né? É uma ciência que tem como principal objetivo proteger a sua informação, seja ela em trânsito, né? Ou seja ela sendo enviada pela rede ou por algum meio de comunicação, ou por alguma informação parada, né? Então você pode criptografar o seu disco, o seu SSD, tá? Então o pessoal utiliza técnicas que vão, se caso alguém capture essa informação que esteja cifrada, né, ou criptografada, você não vai conseguir ler essa informação, ela não vai estar num texto claro, tá? Então você tem aqui os termos, um texto limpo, você aplica algum algoritmo de criptografia e esse algoritmo de criptografia vai embaralhar, né, vai utilizar algumas técnicas para deixar o seu texto cifrado, tá? Criptografado. Então aqui só uma visão geral, né? A criptografia, como eu disse, é uma ciência, mas ela é um subgrupo de uma outra parte que a gente chama de criptologia. Dentro da criptologia a gente tem a criptoanálise, que eu não vou estar abordando aqui hoje, mas é o estudo aí para tentar decifrar essas informações que estão cifradas, tá? Então dentro da criptografia a gente tem a clássica, simétrica e assimétrica. A gente vai focar aqui nessas duas, simétrica e assimétrica. E dentro da simétrica a gente pode cifrar um fluxo de bytes, né, ou de informações, ou de bits, ou blocos, tá? Então esse seria um panorama geral aí da criptologia. Então a gente vai dar uma olhada em alguns pedacinhos aqui, beleza? Então a gente tem dentro das técnicas e algoritmos de criptografia, a gente pode utilizar alguns sistemas que, por exemplo, algo simples, né? Alguns sistemas simples como substituição de caracteres. Então, por exemplo, o meu texto, toda letra eu vou substituir pela letra anterior, tá? Ou pela posterior, ou duas posteriores, ou duas anteriores, enfim, tá? Essa escolha, né, uma posterior, duas posteriores, seria a sua chave, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então a gente tem a substituição e a transposição. A substituição, você vai verificar que as letras vão perder sua identidade. Então a letra A, quando a gente utiliza técnicas de substituição, se você pegar um texto cifrado, a letra A não vai ter o mesmo significado que a gente conhece, tá? Mas os algoritmos de substituição vão manter a estrutura, né, a posição da palavra. Já a transposição, as letras mantêm sua identidade. Então a letra A no texto, você vai embaralhar ali aquele seu texto, e se alguém pegar um texto cifrado, a letra A vai ser a letra A no texto cifrado. Então a técnica aqui vai ser mudar a posição dessa letra. Alguns exemplos, né, bem clássicos, qualquer livro aí de criptografia vai trazer alguns exemplos mais antigos. A gente tem a cifra de César, né? Então o segredo era, né, pule, nesse caso aqui, 3 posições, né? Então você embaralhava um texto sempre colocando 3 posições da sua letra à frente. Outros exemplos, né, esse aqui de substituição, de transposição, vocês podem procurar na internet, né? Tem vários exemplos. Tem a cerca de ferrovia, né, que você vai escrevendo o seu texto como se fosse em colunas, e aí depende de quantos espaços você vai pular. Tá? A técnica do retângulo, então você também divide o seu texto como se fosse em retângulos, e você embaralha, né, cada coluna
você vai reordenar depois por uma ordem que você escolher. Então, vocês depois podem, né, de curiosidade, procurar exemplos aí dessas técnicas de criptografia de transposição, tá? As técnicas, né, os algoritmos mais modernos, eles vão utilizar aí operações XOR, né, o XOR, normalmente em cifras simétricas, e aí dado uma entrada, você vai precisar aqui de uma segunda entrada que você vai fazer uma operação XOR, né? Então, para entradas iguais, você tem a saída 0, para entradas diferentes, você tem a saída 1. Então, por exemplo, aqui um exemplo bem simples, é um número binário, você tem uma chave e você vai ter uma saída, né, de acordo com essa tabela aqui, né? 1 e 0 vai produzir 1, tá? Porém, quando você tiver essa sua saída, você só consegue retornar ao valor original caso você tenha essa chave aqui, tá? Então isso a gente vai falar bastante. Então a gente tem a criptografia, lá na primeira aula eu falei dos pilares, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, e a criptografia ela tenta proteger, né, os aspectos relacionados à confidencialidade. Se alguém capturar aquela informação cifrada, ela não tem poderes, né, se não tiver a chave em mãos para voltar ao seu texto original. Já as hashes, né, a gente falou bastante também no decorrer do curso, a gente está abraçando ali o pilar da integridade. Então, se eu mudar um bit sequer, eu estou produzindo uma hash totalmente diferente. Então, se eu quero enviar um arquivo para vocês, eu gero a hash desse arquivo. Vocês copiam esse arquivo e geram a hash. Se as hashes baterem, vocês podem cravar, né, que não houve nenhuma mudança sequer nesse arquivo. Tá? Então, foi algo íntegro, tá? Não sofreu nenhuma alteração. Então, quando a gente fala aqui de criptografia, né, como eu disse lá, a gente tem o texto limpo, um algoritmo, alguma técnica que a gente vai aplicar, o texto cifrado e a chave, tá? Por que a chave aqui é importante? Vamos lá. Então, vamos supor que eu estou mandando aqui informações sensíveis e estou aplicando aqui algum algoritmo de criptografia, tá? Ele vai embaralhar, vai produzir um texto cifrado. Como esses algoritmos, esses métodos são conhecidos, nada impede de alguém fazer o processo inverso. Tá? Eu conheço esses algoritmos, eu sei como que ele está trabalhando, eu consigo fazer o processo inverso. Diferente, pessoal, de hashes. Tá? Os algoritmos de hashes são conhecidos, mas matematicamente é impossível, né, a gente voltar para o valor original. Tá? Impossível caso não haja colisão de hash, né? Ou seja, o algoritmo não foi quebrado naquele momento. Tá? Então aqui, para que alguém não consiga fazer o processo inverso, a gente adiciona um outro elemento aqui, né? Que a gente chama de chave. Vai ser uma entrada no algoritmo, né? Normalmente uma senha aí que a gente escolhe e tal, para autenticar em algum sistema, e-mails, enfim. Então a gente tem duas entradas. Então essa entrada, essa chave, vai fazer parte desse algoritmo de criptografia e você só vai conseguir retornar ao valor original caso tenha essa chave, beleza? Então essa tá a sacada aqui para a gente proteger as informações cifradas. Beleza, então feita essa introdução, vamos lá, falar aqui dos principais tipos de criptografias, tá? Vocês vão ver que hoje, no final dessa aula, vocês vão ver que as principais técnicas aí, né, vão utilizar as vantagens de cada um desses dois sistemas, mas a ideia é o seguinte, a gente tem a criptografia simétrica, que você vai ter apenas uma chave, né? Esse cara aqui só vai ser uma entrada. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A mesma chave vai ser utilizada para cifrar e para decifrar, beleza? É um processo muito rápido, por quê? Porque você está usando a mesma chave, mas não é tão seguro,
Por que que não é tão seguro? Porque você tem um problema na distribuição dessas chaves. Então, por exemplo, eu vou iniciar uma conversa com algum de vocês. Eu pego a minha chave aqui simétrica, né? A pergunta é como que eu vou enviar essa chave para vocês, né, por um meio que não é seguro, tá? Então fiquem com essa pergunta na cabeça, que daqui a pouquinho a gente vai ver como resolve esse tipo de problema, tá? Alguns exemplos de algoritmos, tá? O mais utilizado, a AES, né? E a chave, né, a criptografia assimétrica, você tem aí a utilização de duas chaves, tá? Diferente da simétrica. Quais são essas duas chaves, né? Uma a gente chama de chave pública, ou seja, qualquer um pode ter acesso, qualquer um pode ler, não tem problema essa chave ser divulgada. E uma outra chave que a gente chama de chave privada. Essa chave, né, ela deve ser mantida com você, mantida no sistema e ninguém deve ter acesso, tá? Em comparação com a criptografia simétrica, ele é um processo mais lento, porém você resolve o problema da distribuição de chaves. Por quê? Eu vou distribuir minha chave pública, tá? Então não tem problema eu perder, enfim, é pública, tá? Então, qual que é a ideia aqui, né? Eu vou cifrar o meu conteúdo com a chave pública e eu só vou conseguir decifrar esse conteúdo com a minha chave privada. Posso fazer o processo inverso? Cifrar alguma coisa com a minha chave privada e decifrar com a pública? Sim, pode, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Então, em geral, você vai pegar, cifrar um conteúdo com a chave pública, né, decifrar com a chave privada. O contrário também pode ser verdadeiro. Vou tentar mostrar daqui a pouco, né, esse algoritmo RSA, que pegou a abreviação aqui desses matemáticos, que é utilizado, por exemplo, quando você acessa um site HTTPS, né, utilizando aí o protocolo TLS, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na criptografia simétrica, que é quando utiliza apenas uma chave, tá? Então você tem apenas uma chave para cifrar e para decifrar, é fácil porque você usa a mesma chave, é rápido, tá? A desvantagem, como eu disse, está na distribuição, né? Como que você vai gerenciar essas chaves. E também você tem problema de escalabilidade. Então percebam aqui, eu tenho 3 nós, cada um vai gerar uma chave, né, para cifrar a comunicação entre eles. Então aqui eu tenho 3 chaves nesse exemplo. Se eu adicionar um nó, vejam a quantidade de chaves que vai pular, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um crescimento exponencial, né? De 3 pula para 6. Então, como que eu gerencio, né? Como que eu distribuo essas chaves? Então, a vantagem é a rapidez, tá? A desvantagem, distribuição, gerenciamento dessas chaves. Alguns exemplos também aí de algoritmos, tá? Depois vocês podem dar uma olhada aí com mais calma. A ideia aqui, né, é uma apresentação básica. Então, resumindo, na criptografia simétrica, nós temos um processo muito rápido, problema na distribuição, gerenciamento dessas chaves, né? Como que eu vou distribuir essas chaves por um meio que não é seguro? E a questão da escalabilidade, né? Eu aumentei um nó na rede, né? Eu tenho que gerar uma chave para essa comunicação. Então o negócio vai crescendo exponencialmente, beleza? A criptografia assimétrica, né? A gente vai utilizar aí duas chaves. Tá? Então lembram daquela pergunta, né? Como que eu compartilho a chave aí de uma forma segura? Então a gente vai produzir aí duas chaves. Vou tentar mostrar um exemplo prático aí para vocês. E aí, né? Eu vou distribuir essa chave pública, tá? Pode ser acessada, pode ser enviada aí para qualquer para qualquer sistema, para qualquer pessoa. A chave privada vai ficar segura comigo aqui, tá? No meu sistema. Essa eu não posso distribuir. Então, vamos supor, antes da comunicação,
vai ser gerado um par de chaves, existe um algoritmo que vai gerar essas duas chaves. E aí, o que acontece? Vamos supor que eu queira conversar com o aluno A. O que eu faço? Eu mando para o aluno a minha chave pública. Tá? Então eu falo o aluno A, se você quiser mandar uma mensagem cifrada para mim, toque minha chave pública, cifra essa mensagem aí com a minha chave pública. O que acontece? Essa mensagem cifrada com essa chave pública só pode ser decifrada com a chave privada. Tá? É aí que está a sacada desse esquema. Tá? Se alguém pegar essa chave pública, ele não vai conseguir decifrar. Tá? As chaves são geradas aos pares, o que uma faz, a outra desfaz. Tá? Então, em geral, a chave pública vai ser utilizada para criptografar uma mensagem e uma chave privada para decifrar. Então a gente inicia uma conversa pelo WhatsApp, eu mando a minha chave pública, você cifra o conteúdo. Quando esse conteúdo chega para mim, apenas eu que tenho a chave privada vai decifrar esse conteúdo. Tá? E o vice-versa também, né? Quando eu quero mandar uma mensagem para alguém, eu pego essa chave pública desse alguém, desse destinatário, cifro e mando. Tá? Esse destinatário vai decifrar essa mensagem com a chave privada que está mantida lá no sistema dele. Beleza? Então, em geral, trabalha-se dessa forma, porém, a gente pode fazer o processo inverso, como eu disse. Tá? A gente pode usar a chave privada para cifrar, para criptografar, e a chave pública para decifrar. A gente vai ver em que situações isso é utilizado. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, né, no principal algoritmo, que é o RSA. Tá aqui os matemáticos que desenvolveram esse algoritmo, né, tem as iniciais aqui dos nomes ou do sobrenome. Ele é utilizado aí para questões de distribuição de chaves, né, assinaturas digitais. Vou tentar mostrar um exemplo aqui prático para vocês, beleza? Então, resumindo, a criptografia assimétrica, né, tem a questão da confidencialidade, né, você resolve o problema da distribuição das chaves, possui escalabilidade, tá? Porém, né, ele é mais lento. Por quê? Porque a gente tem duas chaves. Na simétrica, nós temos uma chave só. E requer mais poder de processamento. Então, guardem, né, as vantagens desses dois sistemas aqui de criptografia, né, que a gente vai ver aí a junção dessas vantagens desses sistemas aí de criptografia. Vou tentar passar para vocês aqui um exemplo prático do RSA, tá? Então, que foi esses matemáticos aqui desenvolveram, né, que é o que é utilizado hoje em dia. Então, a gente vai, né, o pessoal utiliza aqui o conceito de fatores. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, né, quais os fatores de 12, né? Ou seja, quais os números que multiplicados resultam em 12. Né, a gente tem aqui, né, 1 vezes 12, 6 vezes 2, 3 vezes 4, enfim, isso aqui são os fatores. E os fatores de 35, né? Vocês vão perceber, né, que os fatores nesse caso aqui vão ser números primos. Tá? Então a sacada aqui desse algoritmo, né, está na utilização de números primos. Percebam também, né, que quanto maior o número, vai ficando difícil a descoberta desses fatores. Tá? Aqui a gente está usando números baixos, então fica fácil. Tá? Então, vamos lá, né? Vou escolher aqui dois números primos, né? 31 e 37. Se eu fizer essa multiplicação, é um processo fácil, né, de se fazer, beleza? Agora, se eu perguntar para vocês, né? Esquece essa parte aqui em cima. Se vocês estivessem só vendo esse número e eu perguntasse para vocês quais os fatores de 1147, é um processo mais difícil de se resolver, tá? De descobrir. Não é impossível, mas é mais difícil, requer mais poder de processamento. Então vamos lá. A gente vai aqui criar duas chaves, tá? com números bem baixos, só para a gente ver aqui. Tem algumas fórmulas
que a gente vai utilizar, mas a ideia é o seguinte, a gente vai escolher dois números primos, que a gente vai chamar de P e Q, tá? Aplicar essa fórmula, né, o tociente de Euler, para descobrir aqui um limite. A gente vai depois escolher dois números, que vão ser as nossas chaves. Um número vai ser utilizado para cifrar e o outro número para decifrar. E a sacada está aqui, né? A multiplicação desses números, tirando o módulo de t, né, que é essa tociente de Euler, tem que ser igual a 1. Tá? Então aqui às vezes pode parecer um pouco confuso, a gente vai fazer um exemplo prático aqui. Então, quando eu quiser publicar algo, eu vou divulgar o n, que é a multiplicação dos dois números primos, e a chave pública. E eu vou guardar no sistema o n e a minha chave privada. Vamos lá, então eu vou escolher aqui dois números, 2 e 7, tá? Números baixos aqui, ó, dois números primos. Vou fazer a multiplicação dele para obter o valor de n, tá? Então n é igual a 14. Vou aplicar a fórmula tociente de Euler, né, que é essa aqui, P menos 1 vezes Q menos 1. Tá? Então 2 menos 1 é 1. 7 menos 1 é 6, então esse aqui, né, 6 vezes 1, 6, vai ser o meu limite. Então eu tenho que achar agora dois números que multiplicados, tirando o módulo de 6, que é o limite, tem que dar 1. Tá? Lembrando que o módulo aqui é o resto da divisão. Tá? Então vamos lá, vamos escolher aqui nossa chave pública. Né? Vou escolher aqui o E, eu fiz aqui no Excel. Ele deve ser menor do que 6, que é o nosso limite aqui, né, daquela fórmula. E ele deve ser coprimo entre 6 e 14. Né? Por que 14? É a multiplicação dos dois números primos. O coprimo aqui entre 6 e 14, né, o 1 eu nem coloquei, o 6 é o limite, não pode. Então coloquei 2, 3, 4, 5. O único número que não é divisível entre 6 e 14 é o 5. Então eu já escolhi aqui a minha chave pública, que eu estou chamando de E, vai ser o número 5. Segundo passo, pessoal, é escolher o D, que é a chave privada, que vai ser mantida aqui comigo no sistema. Lembrando que a multiplicação deles, tirando o módulo de 6, tem que ser igual a 1. Então coloquei aqui um universo de 1 até 20 e já multipliquei por 5. Tá? Por que por 5? É a minha chave pública que nós chegamos aqui no passo anterior, tá? Então 1 vezes 5, 2 vezes 5 e assim por diante. E aqui apliquei a fórmula do módulo, né? Então 5 mod 6, né? Dá 5. O 10 dividido por 6 sobra 4. 15 dividido por 6, né? 6, 12, sobra 3. 20 sobra 2, 25 sobra 1. Percebam que esses números aqui vão se repetindo, tá? Você pode realizar isso aí quantas vezes quiser, né? Ele sempre vai dar essa sequência de números aí. Então eu tenho que escolher um número que multiplicados, tirando o módulo de 6, dá 1. Nesse pequeno exemplo aqui, ó, o módulo de 6, eu tenho três opções, né? O 5, não vou usar o 5 porque vai ser a mesma chave, o 11 e o 17, tá? Então, tanto faz eu escolher o 11 ou o 17 ou qualquer outra chave aqui, eu poderia ir seguindo nesse exemplo. Então, para esse exemplo aqui, escolhi o 5, vai ser minha chave pública, e o 11 vai ser minha chave privada, tá? Lembrando aqui do n, que eu tenho que é a multiplicação dos dois números primos. Pronto. Então esse é um exemplo aí desse algoritmo do RSA. Vamos tentar cifrar uma mensagem, pessoal. Vamos supor que eu queira cifrar o número 2, tá? O que a gente vai fazer? 2, que é a mensagem que eu quero cifrar, elevado a 5, porque é minha chave pública, e vou tirar um módulo de 14. Então essa é a fórmula que, né, esses algoritmos fazem. Pega a mensagem, eleva no número da chave pública e tira aqui o módulo 14. Né? 2 à quinta, 32.
14, 28, né? 32 dividido por 14 dá 28 e sobra 4. Então a mensagem que eu vou mandar pela rede seria o número 4. Tá? Se alguém capturar essa informação, não vai enxergar o 2, que é a minha mensagem verdadeira. Vai enxergar uma mensagem cifrada, que é o 4. Para a gente decifrar essa mensagem, a gente vai também usar aqui o módulo 14, que é o valor de n, só que agora eu vou usar o 11. Né? Se a gente usasse aqui o 17, também iria funcionar. A gente vai fazer 4, que é a mensagem que chegou na rede, elevar a potência de 11, né? Vai dar um número aí relativamente grande, módulo 14, né? Vocês podem fazer aí na calculadora, no Excel, vocês vão ver que vai retornar ao valor 2. Tá? Então fica de exercício aí rapidinho para vocês fazerem, 4 elevado a 11, depois vocês podem fazer no próprio Excel lá, tira o módulo 14, vocês vão ver que vai voltar para o número 2, beleza? Aqui eu deixei um link para vocês, né? Que tem aqui essa sequência de números aí do RSA, né? Tem vários conjuntos aí de bits, né? Então, aqui, ó, lá em abril de 1991, né? Tem aqui os autores, eles falaram o seguinte, ó, tem esse número, né? 100 bits aqui, 330 bits, desculpa, 100 dígitos decimais, e vamos ver quem consegue descobrir o produto, né? Quais são os dois números primos que multiplicados resultam, né? Ou resultaram nesse número. Então ele afirmou que existem dois números que multiplicados produziam esse aqui, tá? Então ele fala que já foi descoberto, né? Que são esses dois números. Levou aqui 4 horas usando esse programinha, tal, processador, enfim, né, aqui informações do hardware. Outra informação aqui do 110, né, também já foi quebrado, do 120, 129, deixa eu ver aqui se tem algum 160, 170, aqui é 190, 640, 200. Aqui, ó, esse aqui é só para vocês verem, né? Mesma coisa, ó, um número de 200 dígitos, 663 bits, e ele falou, olha, existem dois números primos que multiplicados resulta nesse aqui. Quem consegue descobrir? Então aqui, ó, foi, né, um conjunto aí de computadores que se fosse, né, pelo que eu estou entendendo aqui, usar apenas um processador, demoraria 75 anos de trabalho, tá? Aqui eu não sei quanto tempo ele fala as horas, scale, bom, não sei se eu estou enxergando, se eu não estou vendo, mas aqui pelo menos ele não está falando quanto tempo gastou, tá? Enfim. E se vocês procurarem aí mais para baixo, né? Aqui, ó, por exemplo, 260, né? Ninguém conseguiu ainda fatorar esse número aqui. Ele está afirmando, né, que existem dois números primos que multiplicados resultam nisso aqui, né, que seriam as chaves, né, uma privada e uma chave pública, né, o 270, enfim. Pois deem uma olhada, né, com mais calma aí nessas informações, que tem bastante coisa interessante. Deixei o link aí para vocês. Beleza? Então aqui, ó, né, para a gente finalizar essa parte, deixei alguns links aí do YouTube que ilustram esse exemplo aqui, mas ao invés de apresentar como números, apresentam com cores, tá? É bem legal, ele junta duas cores, né? Depois que você vê a cor ali misturada, você não consegue saber quais as cores que foram utilizadas para produzir aquela mistura, né? Você não pode afirmar, foi o laranja com o amarelo produziu tal cor, né? A mesma coisa das chaves, né? Existem N possibilidades.
Aí que está o segredo do negócio. A hash, né, a gente conversou bastante, tá? Você tem aí um tamanho de entrada variável. Eu posso gerar a hash de uma letra, de um bit, de um byte, do meu HD, enfim, de um arquivo. Então você tem aí uma entrada variável que vai produzir, né, um valor de hash de tamanho fixo, tá? Então a gente já brincou aí em outras ocasiões, alguns exemplos aí de algoritmos de hash, tá? E quando você tem dois arquivos, né, ou duas situações, duas entradas diferentes que produzem a mesma hash, nós temos aí um problema de colisão. Tá? Se vocês procurarem no Google, aí, vocês vão encontrar aí arquivos diferentes, tá? Que geram a mesma hash. Tá? Então, o pessoal em laboratório, né, em ambiente controlado, conseguiu produzir esse teste aí. Beleza, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho aqui, né, quando a gente acessa um site HTTPS, mas a gente tem aqui, né, uma estrutura. Lembra que eu falei lá da parte da distribuição, do gerenciamento de chaves, né? A gente tem uma estrutura chamada de PKI, né, que ele tem várias entidades dentro dela. E eles servem, pessoal, para gerenciar, para distribuir, para armazenar essas chaves, tá? E também vou falar um pouquinho sobre certificados. Dentro dessa estrutura, né, a gente tem uma subestrutura muito importante, que é a autoridade certificadora, né, o CA. E esse cara aqui, né, que bem dizer vai ser o cara que vai distribuir esses certificados digitais. Para quem ainda não sabe, né, eu vou avançar aqui no assunto, que eles são utilizados aí para verificar identidades, ou seja, aquele cara é realmente aquele cara, né, é realmente quem ele diz ser, né? Então a gente tem aí o public key, né, a infraestrutura de chaves públicas, tá? Dentro desse cara a gente tem lá como um sistema mais importante a autoridade certificadora. Esse cara, né, essa autoridade certificadora, ela tem um registro, né, de todos os certificados, né? Os certificados eles têm data de validade, enfim. E aí, né, o PKI entendam como sendo aí um sistema que vai distribuir essas chaves. A gente vai ver tentar mostrar um exemplo aqui que fique mais claro. Então, o CA é uma empresa, é uma corporação que vai emitir esses certificados digitais. Há alguns exemplos aí para vocês pesquisarem. E essa corporação, essa empresa, ela vai verificar se ela é realmente quem ela diz ser. Então, o Banco do Brasil é realmente o Banco do Brasil, enfim. Tá? Então, qual que é a ideia? Um banco, por exemplo, ele vai enviar para essa corporação quem? A sua chave pública. Né? Lembra que a chave privada sempre fica no sistema. Essa corporação ela vai validar, né? Vai, ó, beleza, você é você mesmo, tal, vai assinar essa chave pública, né? Devolver para o banco. Isso é um arquivo, tá, pessoal? Um arquivo digital. O banco, né? Ele vai pegar esse arquivo digital, que na verdade é um certificado digital, e vai inserir no servidor web dele. Então, quando a gente acessa um site utilizando HTTPS, né? Tem lá um certificado. O mais importante, né? A gente tem várias informações no certificado. Dentro desse certificado, a gente vai buscar o que é a chave pública, né? Lembra que o banco mandou para o CA a chave pública. Essa empresa, né? Uma dessas aqui validou, falou, ó, beleza, o banco é realmente o banco, assina esse certificado e devolve. O analista vai lá, pega esse arquivinho e coloca lá no servidor web. Eu sou obrigado a fazer isso? Não. Eu posso subir um servidor web, colocar lá minha chave pública, né, criar um certificado. Só que quando as pessoas acessarem esse meu site web, né, vai ver aquele... Vocês já devem se... Erro certificado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês já devem ter se deparado aqui, né, com esse tipo de erro aqui, ó, sua conexão não é segura, você quer avançar, enfim.
Isso, em outras palavras, quer dizer que esse site que tem esse arquivinho aqui, que vai cifrar as informações, vai decifrar as informações, não foi validado pela autoridade certificadora, tá? Mas eu posso criar aqui um certificado, gerar umas chaves aqui, beleza, e trabalhar o meu site com HTTPS. Então, quando a gente acessa um site criptografado, a gente tem acesso ao certificado. Dentro desse certificado eu vou ter acesso à chave pública, né, daquela corporação, daquela empresa. Vamos tentar ilustrar aqui através de um exemplo. Quando a gente acessa um site, então, cifrado, né, Facebook, Gmail, aí, né, o HTTPS, o site, né, tem lá no servidor web o certificado, dentro do certificado a gente tem a chave pública. Eu, cliente, vou gerar uma chave, tá? Uma chave simétrica. Lembra das características da chave simétrica? É uma chave só, para cifrar e para decifrar. E aí fica aquela pergunta que eu fiz lá atrás. Como que eu pego essa minha chave que eu gerei, aleatório, e mando para o servidor, né? Aquele cara, eu quero ter todos os meus dados cifrados, mas ele precisa da minha chave. Eu, cliente, que gero essa chave. A gente tem um problema na distribuição, lembra? Né? O problema da criptografia simétrica é a distribuição das chaves. Como que a gente resolve essa pergunta? Eu vou utilizar a chave pública que está lá no site que eu estou acessando para cifrar minha chave simétrica. Então não confundam, tá? Então eu vou gerar uma chave aleatória aqui para cada conexão, o seu navegador vai fazer isso, tá? E aí fica, bom, como que eu mando essa chave agora lá para o meu servidor? Eu vou lá no servidor, pego a chave pública dele, onde que está a chave pública? No certificado. E cifro a minha chave simétrica e mando. E se alguém pegar na rede? Não tem problema. Por quê? Essa chave, né, que é uma informação importante, ela foi cifrada com a chave pública do servidor, ela só vai poder ser decifrada com a chave privada que está lá em posse do sistema. Tá? Então eu vou cifrar essa chave com a chave pública do site. Então eu estou aqui falando dos dois algoritmos agora. Eu gero uma chave simétrica, beleza, ela é rápida, ela tem um poder de processamento mais rápido que a assimétrica, porém a gente tem um problema como eu mando essa chave que eu gerei aqui lá para o banco. O que eu faço? Eu pego a chave pública do banco, cifro essa minha chave e mando. Tá? O site ele vai decifrar com a chave privada dele e aí tanto o cliente quanto o servidor vão ter a mesma chave dos dois lados. Aí todo o tráfego, né, meu login, minha senha, vai ser cifrado com a chave que eu gerei. Né? Ambos os lados vão ter agora a chave simétrica. Então percebam que a gente usa os dois algoritmos. Eu vou cifrar todo o meu conteúdo, tanto o cliente quanto o servidor vão cifrar e decifrar todo o conteúdo com a chave simétrica, é uma chave só. E a gente resolve o problema da distribuição, né, através do algoritmo de criptografia assimétrico. Eu uso a chave pública que está lá no certificado apenas para cifrar a minha chave. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né? O cliente ele solicita o TLS, né? Sou um aqui, vou lá no servidor, quero uma comunicação cifrada. O servidor manda o certificado digital, dentro do certificado digital a gente tem a chave pública. Eu pego a minha chave simétrica, a chave secreta, cifro com a chave pública do servidor e mando para ele. Agora ambos possuem a mesma chave. Tá? Pois seria legal também vocês tentarem verificar, né, como que é o handshake aqui do TLS, tá? Tem vários tutoriais aí no YouTube, analisando ali através do Wireshark. Então, né, os famosos certificados digitais, o que ele fez? Uniu o melhor dos mundos. Então, na criptografia simétrica, a gente tem a velocidade, que é uma chave só, e na assimétrica a gente tem a questão da segurança.
Então a gente pega a vantagem dessa, une aqui com a vantagem da simétrica. Então eu vou pegar a chave pública daqui apenas para cifrar a minha chave simétrica. Tá? Essa é a ideia aqui. Então, o uso de certificados digitais não é nem tanto para cifrar e decifrar os dados, mas sim para cifrar a minha chave simétrica. Como que eu sei se a chave pública realmente pertence ao site? Por meio da autoridade certificadora. Quando a gente acessa um site que está criptografado e não apresenta aquela mensagem, a gente pode saber, bom, o Banco do Brasil é realmente o Banco do Brasil. Beleza? Já caminhando aqui para o final, né, a gente tem as assinaturas digitais, né? O que é uma assinatura? Quando eu tenho a minha, teoricamente, né, uma pessoa tem uma única assinatura. É para comprovar que ela é realmente quem ela diz ser. Então, uma assinatura digital é aquele processo inverso, né? Então, quando eu cifro um dado com a minha chave privada e mando esse dado na internet, qualquer um pode decifrar esse dado com a chave pública. Todo mundo tem acesso à chave pública. Quando a pessoa conseguir decifrar esse conteúdo com a chave pública, ela vai chegar à conclusão que esse dado só foi cifrado com a chave privada. Tá? Então, a assinatura digital, né, nada mais é do que isso. Você cifra a sua mensagem não com a chave pública, e sim com a sua chave privada. Para os outros, quem conseguir decifrar com a chave pública, ter a certeza que você é você mesmo. Tá? Então, resumindo, pessoal, as chaves são geradas em pares, o que uma faz a outra desfaz. De modo geral, a pública cifra e a privada decifra, né? Quando que eu utilizo a chave privada para criptografar? No caso de assinatura digital, né? Provar que eu sou eu mesmo. E a geração, distribuição, né, revogação dessas chaves são administradas aí pelo PKI. Dentro do PKI a gente tem as autoridades certificadoras, né? Alguns exemplos aí também de algoritmos, né, que utilizam aí chaves públicas, né, chaves privadas. O SSH para acesso remoto, né, o TLS, que é o HTTPS, né, o SSL já foi descontinuado através do TLS. E falar rapidamente aqui, pessoal, de anonimizadores, tá? O que é isso, né? Vamos supor que eu queira ficar oculto, né? Particularmente, pessoal, eu não acredito em 100% de anonimato. Tá? Então, você pode utilizar aí algumas técnicas tal para tentar ocultar o seu endereço, mas eu não acredito em 100% aí de anonimato. A gente tem o Tor, né, a famosa Dark Web. Você pode tranquilamente assim, né, tecnicamente entrar dentro dessa rede, porque toda a comunicação vai ser cifrada, tá? Qual que é a desvantagem, né? A partir do momento que você instala o Tor e entra dentro dessa rede Tor, né, você passa a ser um roteador dentro dessa rede. Então a sua máquina, né, vai receber tráfego aí de pessoas que você nem imagina. Você passa a ser um roteador dentro dessa rede e aí, né, o pessoal reclama bastante, você tem um tráfego muito lento. Tá? Eu, assim, não uso, porque praticamente você encontra tudo na internet, né, normal, não precisa acessar a rede Tor, mas de curiosidade seria interessante vocês verem. Então, quando você entra, né, como que eu faço para entrar no Tor? Vai lá no site deles e baixa o navegador, só isso. Dá 2 cliques, instala e você já está na rede. Você tem os nós de entradas, você tem os nós de trânsito, normalmente, né, são os roteadores intermediários, a gente vai ficar aqui caso alguém instale, e os nós de saída, que vai conectar a rede Tor na internet normal. Tá? Então,
Eu posso ser um nó de saída? Não, né? Existe aqui um sistema de ranqueamento, né? Não é qualquer um que consegue ser esse nó de saída, tá? Tem questão de banda larga, de poder de processamento, enfim. Então, né, normalmente quem usa, né? Pessoas que querem anonimato, tá? Só de curiosidade aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês como que funciona. Você tem, né? Por que dificulta aí a busca depois de pessoas dentro dessa rede? Porque a cada 10 minutos você tem uma troca de circuitos. Então, durante 10 minutos você vai seguir ali um caminho específico, né? Pessoas que estão conectadas nessa rede Tor, tá? Dentro, né, esses roteadores, eu vou ser um roteador, então eu consigo saber a origem e o destino? Não, vou mostrar para vocês também, tá? Então você só vai conhecer o nó anterior e o nó para onde você deve mandar, e a cada 10 minutos isso vai mudar. Então como que funciona, né? Eu quero entrar na rede Tor, basta instalar esse navegador, né? Vai ser gerado aqui um circuito, tem aqui o nó de saída que conecta na internet. Esse nó de saída aqui, pessoal, consegue visualizar as informações sem criptografia, tá? Então, acredito eu que existam pessoas infiltradas, né, da polícia, enfim. Mas aqui não é o foco aqui dessa aula. Tá? Passou 10 minutos, né, passou um tempo aí, é gerado um outro circuito, né? E todas as informações aqui, ó, são cifradas. Eu gosto mais desse desenho aqui, ó. Então vamos supor que você queira entrar na rede Tor, né? Você vai, durante os próximos 10 minutos, eu vou realizar esse circuito aqui. Então tem aqui o meu dado que eu quero cifrar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a chave pública desses 3 nós que eu vou trafegar durante os próximos 10 minutos. Então o meu dado aqui, ó, eu vou cifrar com a chave pública daquele nó lá de saída. Depois, esse verdinho aqui, vou cifrar novamente um dado que já está cifrado. E por último aqui, vou cifrar com a chave pública do primeiro nó que eu vou estar passando, o nó de entrada. Então percebam que o meu dado aqui está com 3 camadas de criptografia. Então por isso que o desenho, né, é uma cebola, você vai descascando essas camadas. E aí ponho, né, esse dado na rede Tor. Quando chega aqui no primeiro nó, ele consegue decifrar com a chave privada dele. Eu tenho que então mandar para o próximo nó do circuito. Mando para cá, né, que é o verdinho, ele decifra. Eu tenho que mandar aqui para o vermelho, decifro, e aí você consegue fazer o roteamento desse dado. Então percebam, né, você é esse cara verde aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, você não vai conseguir entender essa informação, porque ele está cifrado, né, com uma chave pública de um outro nó, e só quem decifra é a chave privada dele. Então aqui, ó, é um print aqui do Wireshark, você capturando aqui, ó, vai estar tudo cifrado, tá? Você não tem condições de visualizar esse trato. Beleza? Então, de curiosidade aí, cuidado, né, para sair clicando nos links e tal, porque normalmente as pessoas que estão lá querem fazer coisas erradas, né? E aí a cada 10 minutos, né, se você acessar aquele meuip.com.br, você vai ver que seu endereço IP vai alterando também. E aqui algumas reportagens, tá? Será que é realmente, né, seguro? Não existe anonimato? Enfim, como eu disse, né, acredito eu que não tem essa informação oficial, mas acredito que tenha pessoas envolvidas, né, analisando esses dados aqui na rede Tor, tá? Pessoas que eu digo da polícia, enfim. É isso, pessoal. Então, sobre criptografia, né, o mais importante, entender a diferença entre chaves públicas, chaves privadas, né, entender como que elas trabalham em conjunto. A gente gera chaves simétricas para realizar a comunicação com o site, e a gente resolve o problema da distribuição dessas chaves utilizando aí
as técnicas da criptografia assimétrica, né? Eu cifro a minha chave privada com a chave pública do site que eu quero acessar, tá? Então, cada site HTTPS que vocês estão acessando, está acontecendo todo esse processo aí através do algoritmo TLS, tá? Utilização de chaves públicas. Beleza? Tem um questionário lá no Moodle, tá? Para vocês responderem sobre criptografia. E a gente chega aqui no final do nosso curso, né? Um curso introdutório aí de segurança da informação. Quem quiser se aprofundar no assunto, né? Como eu disse em outras aulas, tentar aprofundar aí nos protocolos de redes, né, arquitetura, sistemas operacionais, programação, né, isso vai fazer com que vocês vão evoluindo aí nessa parte de segurança. E agora, né, um pouquinho da matemática, quem quiser também aprofundar aí na parte de criptografia. Beleza, pessoal? Espero que tenha atendido a expectativa de vocês, desculpe alguma situação aí. E a gente vai trocando ideias aí pelo fórum ou pelo LinkedIn. Obrigadão, pessoal. Um abraço aí para todo mundo.